Em uma ilha isolada de Fiji, há um resort luxuoso, um paraíso com praias de areia branca, águas quentes do Pacífico e o cenário perfeito para uma lua de mel. Este era o destino dos sonhos dos recém-casados Christie e Bradley Dawson, que planejavam passar alguns dos dias mais felizes de suas vidas lá. Mas na manhã de 9 de julho de 2022, a tranquilidade desse retiro tropical foi abalada por uma descoberta perturbadora. Os funcionários do hotel notaram que os hóspedes do bangalô número 11 não tinham aparecido para o café da manhã. A porta da vila permanecia fechada e a placa de "Não perturbe" ainda estava pendurada na maçaneta. Quando um dos funcionários finalmente abriu a porta, deparou-se com uma cena que ninguém esperava em um lugar assim. No mesmo dia, em uma ilha vizinha, um homem foi encontrado vagando. Ele estava descalço, vestindo roupas sujas e parecia completamente exausto. Enquanto tropeçava pela praia, ele repetia a mesma frase: "Nós só tivemos uma discussão." O que realmente aconteceu naquela noite? Como uma viagem perfeita se transformou em um pesadelo? E, mais importante, o que Bradley Dawson estava escondendo? Bradley Dawson nasceu em 1984 em um subúrbio de classe média de Chicago. Seus primeiros anos pareciam comuns: uma casa estável, escola e uma paixão por tecnologia. No entanto, desde jovem, ele se destacava por sua natureza reservada. Bradley preferia a solidão, raramente interagia com colegas e passava a maior parte do tempo em computadores, fascinado por programação e eletrônicos. Seus pais simplesmente o viam como um introvertido e não achavam isso preocupante. Na escola, ele era quieto, evitava conflitos e se mantinha distante de grandes grupos sociais. Os professores elogiavam sua concentração e pensamento lógico, mas ele permanecia distante nas interações sociais. Durante a adolescência, ele manteve um pequeno círculo de conhecidos e evitava chamar atenção desnecessária. Após o ensino médio, Bradley se matriculou em uma universidade, cursando tecnologia da informação. Os estudos eram fáceis para ele, e ele decidiu seguir uma carreira na área de TI. Após a graduação, ele conseguiu um emprego em uma grande empresa, desenvolvendo software. Mas, depois de alguns anos, ele percebeu que a vida corporativa não era para ele. A hierarquia rígida e a monotonia do trabalho de escritório rapidamente se tornaram cansativas, levando-o a buscar um caminho diferente. Querendo um trabalho com mais impacto social, ele se juntou a uma organização sem fins lucrativos que ajudava jovens com desafios emocionais e comportamentais. Para os de fora, parecia um ato de altruísmo, mas os colegas notaram que Bradley permanecia distante e mostrava pouco entusiasmo. Ele cumpria suas obrigações diligentemente, mas sem interesse genuíno, tratando a posição mais como um movimento de carreira do que como uma vocação pessoal. Bradley sempre foi reservado em relação à sua vida pessoal. Por anos, seus relacionamentos foram curtos, e foi só em 2019 que ele deu um passo sério. Casou-se. No entanto, o casamento não durou muito. 3 anos depois, o casal se divorciou. As razões da separação nunca foram discutidas publicamente, e Bradley evitava falar sobre o assunto. Amigos especularam que sua natureza introvertida e suas dificuldades com intimidade emocional podem ter desempenhado um papel. Após o divórcio, ele não procurou novos relacionamentos, permanecendo um enigma para aqueles ao seu redor. Educado e modesto na superfície, mas distante e difícil de ler. Com o tempo, detalhes perturbadores de seu passado começaram a surgir. Pessoas que o conheciam lembravam que Bradley tinha uma tendência a ser controlador nos relacionamentos, embora isso nem sempre fosse óbvio no início. Um dos relatos mais detalhados veio de Kristen Becker, uma mulher com quem ele namorou na faculdade. Após os eventos trágicos, ela deu uma entrevista compartilhando suas memórias do relacionamento. De acordo com ela, Bradley inicialmente parecia carinhoso e atencioso, mas, com o tempo, começou a exibir comportamentos possessivos. Ele fazia muitas perguntas sobre onde ela estava, checava suas mensagens e tentava limitar suas interações sociais. As discussões entre eles
se tornaram frequentes. Embora ele não recorresse à agressão física de imediato, seu temperamento surgia de maneiras mais sutis, comentários cortantes, observações manipuladoras e pressão sutil. Kristen também lembrou de um incidente em particular que serviu como um alerta para ela. Durante uma de suas discussões, quando ela decidiu terminar o relacionamento, Bradley perdeu o controle de suas emoções. Enquanto ela saía de seu apartamento, ele a alcançou e a empurrou na cama. Ela não foi fisicamente ferida, mas o momento foi suficiente para solidificar sua decisão. Depois disso, Kristen cortou todos os laços com ele. Na época, ela não procurou as autoridades ou compartilhou a experiência com amigos, mas isso deixou uma marca duradoura em sua memória. Esse incidente permaneceu enterrado no passado, nunca oficialmente documentado. Bradley não tinha antecedentes criminais e nunca havia sido responsabilizado por comportamento agressivo. Para a maioria das pessoas, ele ainda era apenas um programador quieto e introvertido, trabalhando em uma organização sem fins lucrativos. Mas, por trás da fachada calma e lógica, havia alguém que lutava com problemas de raiva, exibia tendências controladoras e evitava expressar emoções abertamente. Por muito tempo, essas características passaram despercebidas por aqueles ao seu redor. Christy Chen nasceu em 1985 em Boulder, Colorado, em uma família amorosa e solidária. Ela era a única filha de Tao e Xia Shen, que lhe proporcionaram tudo o que ela precisava para uma infância feliz. Seu pai, um empresário bem-sucedido, garantiu estabilidade financeira e conforto, enquanto sua mãe, uma mulher enérgica e curiosa, encorajava Christy a explorar o mundo e encontrar seu próprio caminho. Xia Chen incutiu em sua filha o amor por viagens desde cedo. Juntas, elas visitaram vários países, exploraram diferentes culturas e criaram memórias preciosas. Cada viagem fortalecia seu vínculo e ensinava valiosas lições de vida. Essas experiências desempenharam um papel significativo na formação do caráter de Christy. Ela cresceu sendo corajosa, determinada e profundamente compassiva. Após terminar o ensino médio, ela decidiu seguir um caminho que alinhasse com sua natureza criativa. Desde criança, Christy era apaixonada por culinária, passando incontáveis horas na cozinha com sua mãe. O que começou como um hobby, gradualmente se transformou em uma verdadeira vocação. E com o tempo, ela realizou seu sonho ao abrir sua própria confeitaria no Colorado. Seu negócio rapidamente se tornou um sucesso. Christy não apenas vendia doces. Cada criação era uma pequena obra de arte. Ela queria que cada doce trouxesse alegria às pessoas, e sua sinceridade ressoava com os clientes. Sua confeitaria ganhou uma ótima reputação na cidade, e ela se tornou bem conhecida em sua comunidade por suas receitas únicas e cuidado genuíno com os clientes. Mas, mesmo após alcançar o sucesso, Christy nunca parou de buscar novos desafios. Alguns anos depois, ela percebeu que queria mudar de rumo e perseguir algo mais significativo. Desde criança, ela era atraída pela área médica, e a ideia de ajudar as pessoas nunca havia saído de sua mente. Eventualmente, esse desejo se tornou tão forte que ela tomou uma decisão que mudaria sua vida, vendeu sua confeitaria e se matriculou em uma faculdade de farmácia. O curso era exigente, requerendo dedicação total, mas Christy nunca teve medo de trabalhar duro. Graças à sua perseverança e disciplina, ela se formou com sucesso e obteve seu diploma de farmácia. Pouco depois, ela se juntou a uma das maiores redes de farmácias do país, onde rapidamente ganhou o respeito de colegas e clientes. Ela era valorizada por seu profissionalismo, atenção e desejo sincero de ajudar cada pessoa que encontrava. Sua carreira estava indo bem, mas Christy sempre sonhou em ter uma família forte e amorosa. Tendo crescido em um lar cheio de calor e compreensão, seus pais haviam dado o exemplo de um relacionamento harmonioso, e ela acreditava que poderia construir algo semelhante. Apesar da estabilidade em sua vida, ela ansiava por um parceiro confiável com quem pudesse compartilhar seu futuro. Esse encontro fatídico
aconteceu inesperadamente em novembro de 2021. Uma amiga a convidou para uma festa de despedida de solteira. E embora Christie não tivesse planos de conhecer alguém naquela noite, o destino tinha outros planos. Entre os convidados estava Bradley Dawson, um homem reservado e um tanto retraído, que havia ido como acompanhante de um amigo. No meio da multidão animada, sua postura calma e quieta se destacou, chamando a atenção de Christie. Ela tinha um talento para reconhecer profundidade onde outros só viam a superfície. A conversa deles começou por acaso, quando se viram lado a lado no bar. O que começou como um bate-papo casual rapidamente se transformou em uma discussão animada. Eles logo perceberam que tinham muito em comum. Ambos eram originalmente de Chicago, torciam para o mesmo time de beisebol e gostavam de correr. Mas o que mais impressionou Christie foi o fato de Bradley trabalhar em uma organização sem fins lucrativos, ajudando jovens com desafios emocionais e comportamentais. Esse senso compartilhado de propósito e valores criou uma conexão instantânea entre eles. Após a festa de despedida de solteira, eles continuaram conversando. No início, eram apenas mensagens de texto, depois ligações frequentes e, em breve, encontros presenciais. Quanto mais Christie conhecia Bradley, mais ela acreditava ter encontrado alguém com quem poderia realmente construir um futuro. Ele parecia confiável, atencioso e carinhoso. Exatamente o tipo de parceiro que ela sempre sonhara. O relacionamento deles progrediu rapidamente. Apenas 3 meses depois de se conhecerem, em fevereiro de 2022, eles se casaram. Eles compraram uma casa aconchegante em Memphis, planejando construir uma vida juntos. Para os de fora, o casamento deles parecia perfeito, mas os problemas começaram a surgir não muito tempo depois do casamento. Bradley, que inicialmente parecia atencioso e gentil, revelou ter um temperamento explosivo. Ele tinha uma tendência a ser controlador e ciumento, o que criava tensão no relacionamento. Christie, que sempre valorizou sua independência, começou a notar que seu marido ficava irritado com coisas pequenas, tentava limitar suas interações com amigos e se tornava distante após discussões. Eles frequentemente discordavam, especialmente sobre questões do dia a dia, e suas diferenças de personalidade se tornavam evidentes. Christie era aberta e expressiva, confortável em compartilhar suas emoções, enquanto Bradley preferia evitar discutir problemas ou reagir com explosões repentinas de frustração. Às vezes, as discussões deles escalavam ao ponto de Christie precisar sair de casa para dar um tempo a ambos. Mas, logo depois, Bradley voltava com desculpas, promessas e presentes, e ela se convencia de que as coisas melhorariam. Uma das maiores preocupações entre os amigos de Christie era a rapidez com que ela havia se casado com Bradley. Muitos apontaram que 3 meses não eram tempo suficiente para realmente conhecer alguém antes de fazer um compromisso tão grande. Mas Christie acreditava ter encontrado a pessoa certa. Talvez ela simplesmente não tivesse tido tempo suficiente para reconhecer os sinais de alerta antes que o relacionamento se tornasse sério. Outro problema que surgiu foi o consumo de álcool de Bradley. Ele bebia com mais frequência do que Christie considerava razoável. E quando bebia, seu humor mudava de forma imprevisível. Às vezes, ele ficava excessivamente animado e relaxado, mas outras vezes, sua atitude se tornava hostil. Esses momentos deixavam Christie desconfortável, mas ela racionalizava como resultado de estresse ou cansaço. Como presente especial para a lua de mel da filha, os pais de Christie decidiram surpreender os recém-casados com uma viagem luxuosa para Fiji. Eles escolheram um dos destinos mais românticos da Terra, a Ilha Tartaruga, um lugar que eles mesmos haviam visitado. Era uma viagem cara, mas eles não mediram esforços para sua amada filha. Christie estava ansiosa pela viagem. Ela acreditava que passar um tempo juntos em um cenário tão bonito fortaleceria seu relacionamento com Bradley e os ajudaria a superar as pequenas discordâncias que haviam começado a surgir no dia a dia. Ninguém poderia ter previsto que essa escapada romântica marcaria o início do fim. Em julho de 2022,
Christie e Bradley embarcaram em sua tão esperada lua de mel. A Ilha Tartaruga era diferente dos resorts turísticos comuns. Era um paraíso isolado, com águas cristalinas, praias de areia branca e vegetação tropical densa. A ilha tinha apenas 14 vilas, cada uma projetada para oferecer privacidade total aos hóspedes. O resort era apenas para adultos, tornando-se uma escolha popular para a lua de mel. Cada hóspede recebia um atendente pessoal para cuidar de todas as suas necessidades. A vila deles ficava à beira-mar, com uma rede na espaçosa varanda e uma vista deslumbrante da Lagoa Azul infinita. Christie estava encantada e Bradley também parecia contente. Ele apreciava a paz e o isolamento, uma fuga bem-vinda da agitação da vida cotidiana. Os primeiros dias da lua de mel pareciam um sonho. O casal aproveitou a natureza e a companhia um do outro, passeando pela praia, jantando romanticamente ao pôr do sol, desfrutando de tratamentos de spa e passeando de caiaque pelas águas serenas. Christie compartilhou fotos com seus pais, dizendo o quanto estava feliz. Parecia que seu sonho de uma viagem despreocupada com o homem que amava finalmente havia se realizado. Bradley estava totalmente envolvido nos planos de Christie, animado para explorar a ilha e até sugeriu um passeio espontâneo de iate uma tarde. Seus dias eram cheios de harmonia e não havia sinais de problemas à vista. Mas na noite de 8 de julho, um evento ocorreu e mudaria tudo. O casal participou de um evento chamado Noite de Diversão em Família, uma reunião casual com coquetéis, música ao vivo e dança. A atmosfera era descontraída e social, com os hóspedes conversando, dançando e aproveitando a noite. No início, Christie se sentiu à vontade. Ela conversou com outros hóspedes e absorveu o clima festivo, enquanto Bradley se afastou para pegar bebidas. Quando ele voltou, parecia relaxado, mas, à medida que a noite avançava e ele tomava mais coquetéis, seu comportamento mudou. Ele ficou cada vez mais falante e desinibido. Eventualmente, Christie percebeu que ele estava prestando atenção especial a uma jovem de uma vila próxima. No início, parecia completamente inofensivo, apenas algumas trocas educadas, algumas piadas. Mas, à medida que a conversa continuava, Bradley ficava cada vez mais envolvido, parecendo esquecer que Christie estava ali. Ele ria, gesticulava animadamente, e a interação entre ele e a mulher assumia um ritmo leve e descontraído. Christie observava com crescente frustração. O ponto de virada veio quando Bradley convidou a mulher para dançar. Por alguns minutos, Christie tentou ignorar, mas, quando percebeu que seu marido estava abertamente flertando, não conseguiu mais ficar calada. Ela se aproximou dele, com uma voz calma, mas firme, e pediu que ele voltasse para a mesa. Bradley, no entanto, reagiu com irritação. Seu tom se tornou mais áspero, e em vez de parar, ele simplesmente ignorou o pedido dela. Vários hóspedes notaram a tensão entre eles. Enquanto Christie tentava novamente puxá-lo para o lado, a discussão explodiu instantaneamente. Suas vozes ficaram mais altas, apesar das tentativas de Christie de manter a compostura. Ela confrontou Bradley sobre seu comportamento, enquanto ele revidava com frustração, acusando-a de exagerar. A troca de palavras chamou a atenção dos hóspedes próximos. Christie sugeriu que eles fossem embora para evitar criar uma cena. Bradley, ainda agitado, relutantemente concordou. Sob os olhares curiosos dos outros hóspedes, eles saíram da festa e se dirigiram para a praia. A discussão continuou enquanto se afastavam da multidão. Mais tarde, alguns turistas lembraram de ouvir gritos abafados enquanto o casal caminhava pela trilha. Suas vozes ficaram mais intensas. Um hóspede lembrou distintamente de ouvir um baque pesado, como algo caindo ou móveis sendo derrubados. Depois, seguiu-se um silêncio assustador. Ninguém interveio. A privacidade era altamente valorizada no resort e a maioria presumiu
que era apenas uma discussão conjugal comum. Ainda assim, algumas testemunhas admitiram sentir-se desconfortáveis. Na manhã de 9 de julho, um funcionário do resort da Ilha Tartaruga, responsável pela limpeza, se aproximou do bangalô onde Christie e Bradley Dawson estavam hospedados. A placa de "Não perturbe" ainda estava pendurada na porta, assim como na noite anterior. Isso era incomum. Naquela hora, a maioria dos hóspedes já estava acordada, tomando café da manhã ou saindo para atividades matinais. O funcionário bateu várias vezes, mas não houve resposta. Ele ouviu atentamente, mas a vila estava completamente silenciosa. Depois de esperar um pouco mais, ele cuidadosamente usou sua chave para abrir a porta e entrou. O quarto estava estranhamente silencioso. O tipo de quietude que parecia antinatural. Parecia que ninguém havia se movido lá dentro por horas. À primeira vista, tudo parecia normal. A cama estava arrumada, os pertences estavam no lugar e as malas continuavam desempacotadas. No entanto, uma sensação perturbadora pairava no ar. Quando o funcionário entrou mais fundo, seus olhos captaram algo no chão, manchas escuras, quase imperceptíveis, que levavam ao banheiro. Seu coração começou a acelerar. Dando alguns passos cautelosos, ele olhou para dentro e congelou em choque. Christie estava deitada imóvel no chão frio do banheiro, perto do vaso sanitário. Ela vestia um roupão de noite, amassado e manchado. Seu rosto estava quase irreconhecível, coberto de hematomas profundos. Seus lábios estavam inchados e rachados, e inchaços escuros se formaram sob seus olhos. Uma ferida irregular marcava sua testa. Perto dali, a tampa do vaso sanitário estava no chão, rachada. Respingos de sangue nas paredes e no chão sugeriam múltiplos impactos. Mas o detalhe mais arrepiante era sua postura. Ela não havia simplesmente caído. Seu corpo estava curvado para dentro, como se ela tivesse instintivamente tentado se proteger em seus momentos finais. Seus joelhos estavam dobrados em direção ao peito, e um braço estava levantado, protegendo sua cabeça. O funcionário atordoado ficou paralisado por um momento antes de correr em direção à recepção do resort, ofegante enquanto tentava explicar o que acabara de ver. Os funcionários do resort imediatamente isolaram o bangalô e contataram as autoridades. 2 horas depois, as autoridades chegaram à ilha. A avaliação do médico legista confirmou o que muitos já temiam. Christie havia sofrido um golpe fatal na cabeça, causado por um objeto pesado. No entanto, os ferimentos deixaram claro que isso não havia sido um único golpe, mas sim uma série de impactos fortes e repetidos. Ela não havia perdido a consciência imediatamente. Ela havia lutado, mas a luta havia sido esmagadoramente desigual. As descobertas forenses se tornaram evidências-chave. Isso não foi um acidente. Seu corpo permaneceu exatamente na posição em que foi encontrado. Não houve tentativa de encobrir o que aconteceu. Um exame mais detalhado revelou arranhões e abrasões em seus braços e ombros. Sob suas unhas, os investigadores encontraram traços microscópicos de pele, um sinal de que ela havia lutado desesperadamente em seus momentos finais. Mas a maior questão permanecia. Onde estava Bradley? Os funcionários do resort tinham certeza de que ele estava na ilha na noite anterior, mas quando as autoridades chegaram, ele não estava em lugar algum. Enquanto os policiais revistavam o bangalô, descobriram seus pertences. Seu telefone e smartwatch estavam na mesa de cabeceira. Suas roupas estavam dobradas com cuidado, e sua mala estava no canto. Parecia que ele havia simplesmente saído por um momento. No entanto, havia um detalhe alarmante. Seu passaporte e carteira estavam desaparecidos. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Durante a busca na área, um dos funcionários do resort informou a polícia sobre outra descoberta estranha. Um dos caiaques estava faltando na praia. Isso só reforçou a teoria dos investigadores. Bradley provavelmente havia usado o caiaque para escapar da ilha durante a noite. Mas depois disso, seu rastro desapareceu. Um lugar antes conhecido por sua paz e exclusividade,
havia se tornado subitamente o centro de uma investigação criminal. Os hóspedes estavam em choque, e os funcionários do resort lutavam para processar o que havia acontecido. A Ilha Tartaruga, um santuário para privacidade e relaxamento, era agora o local de um mistério em desenvolvimento, algo para o qual ninguém estava preparado. As autoridades contataram imediatamente a guarda costeira e a polícia local nas ilhas vizinhas, iniciando uma busca por Bradley. Ele havia se afogado? Conseguira chegar à terra firme? Ainda estava se escondendo em algum lugar da ilha? Não havia respostas ainda. A busca por Bradley Dawson começou no momento em que o corpo de Christie foi descoberto. Oficiais da lei e funcionários do resort vasculharam a ilha, mas não havia sinal dele. A única pista continuava sendo o caiaque desaparecido. Os investigadores acreditavam que Bradley havia fugido da ilha de barco durante a noite, mas para onde ele havia ido era um mistério. A Ilha Tartaruga era cercada por milhas de mar aberto. Ele poderia ter tentado remar para uma ilha vizinha, ou, se tivesse subestimado sua força, talvez não tivesse conseguido chegar a lugar algum. A guarda costeira de Fiji e a polícia local enviaram alertas urgentes para todos os postos próximos. As autoridades decidiram escanear a costa e seguir qualquer relato de um homem desconhecido aparecendo na área. Por volta das 3 horas da tarde, uma ligação chegou à delegacia de uma ilha próxima. Um morador local, Mano Ho, relatou ter visto um homem desorientado na praia. Suas roupas estavam cobertas de areia e sujeira, seu corpo estava arranhado e machucado, e ele falava de forma incoerente, repetindo a mesma frase várias vezes. Nós só tivemos uma discussão. Os policiais chegaram imediatamente ao local e rapidamente confirmaram a identidade do homem que haviam encontrado. Era Bradley Dawson. No momento de sua descoberta, ele estava em um estado extremamente debilitado. Seus movimentos eram lentos, seu rosto estava magro, e ele parecia ter passado horas sem comida ou água, vagando sem rumo pela praia. Suas roupas estavam molhadas, e seus braços e pernas estavam cobertos de arranhões, sugerindo que ele havia passado por matagais densos ou recifes de coral. A polícia fez várias perguntas, mas as respostas de Bradley eram desconexas. Ele gaguejava, lutava para formar frases coerentes e frequentemente hesitava quando questionado sobre o que havia acontecido naquela noite. Ele repetia a mesma frase. Nós só tivemos uma discussão. Quando o investigador perguntou onde Christie estava, Bradley congelou por vários segundos antes de responder. Eu saí quando ela adormeceu. Ele claramente estava em estado de choque, mas isso não mudava o fato de que ele precisava ser preso. Bradley foi transportado para uma delegacia na ilha de Viti Levu. Algumas horas depois, ele deu sua primeira declaração oficial. Ele afirmou que ele e Christie realmente haviam discutido, após o que ele decidiu sair para dar uma volta e se acalmar. De acordo com ele, quando ele deixou o bangalô, Christie ainda estava viva. Os investigadores imediatamente ficaram desconfiados. Primeiro, se ele havia simplesmente saído para uma caminhada, por que havia levado um caiaque e deixado a ilha? E segundo, por que ele não havia tentado voltar de manhã? Apesar das inconsistências em sua história, Bradley manteve sua versão. Ele insistiu que não havia planejado fugir, mas apenas queria ficar sozinho. No entanto, após entrar em pânico com a discussão, ele decidiu deixar a ilha. Mais tarde, após consultar um advogado, Bradley começou a alterar suas declarações. Ele retirou sua afirmação original sobre a discussão e começou a dizer que não conseguia se lembrar dos detalhes daquela noite. Quando questionado sobre por que havia deixado a ilha, ele se recusou a responder. Naquele momento, ficou claro para a polícia. Bradley Dawson era seu principal suspeito. Após sua prisão e declarações contraditórias, os preparativos para o julgamento começaram. As acusações contra ele foram formalizadas imediatamente. Os promotores de Fiji trataram o caso como um ato criminoso da mais alta gravidade. A espera pelo julgamento foi longa e, enquanto isso, Bradley permaneceu sob custódia, sem direito à fiança. A família de Christie exigiu a sentença mais severa possível,
Perder sua única filha foi um golpe devastador, do qual eles nunca se recuperariam. Seu pai, Tao Chen, deixou claro desde o início que não descansaria, até que Bradley recebesse uma sentença de prisão perpétua. Sua mãe, Xia Shen, declarou abertamente em entrevistas que aquele homem havia roubado o propósito de suas vidas e que eles lutariam por justiça até o fim. Os promotores construíram seu caso em torno das evidências coletadas. Uma das peças mais fortes de prova veio do médico legista. A autópsia revelou que Christie havia sofrido múltiplos ferimentos por força contundente na cabeça e no corpo, com a causa da morte sendo um trauma craniano severo. Os especialistas médicos enfatizaram que a natureza de seus ferimentos apontava para um ataque intencional e não uma queda acidental. Outro elemento crítico do caso da acusação foi o testemunho dos funcionários do resort. Eles relataram que, na noite de 8 de julho, Christie e Bradley haviam discutido em um evento social antes de saírem juntos. Vários hóspedes relataram ouvir vozes altas, gritos e sons de uma luta. Essas declarações confirmaram que um conflito sério havia ocorrido pouco antes da morte de Christie. Os investigadores também focaram nas ações de Bradley após o incidente. Ele nunca pediu ajuda, nunca tentou obter assistência médica e, em vez disso, fugiu, deixando Christie para trás no bangalô. Para a acusação, isso foi uma indicação crucial de sua culpa. No entanto, a defesa de Bradley tinha uma versão diferente dos eventos. Seus advogados argumentaram que, embora houvesse uma discordância entre o casal, a morte de Christie foi um acidente trágico. Eles sugeriram que, durante a discussão, ela pode ter tropeçado e batido a cabeça. A defesa sustentou que Bradley nunca teve a intenção de machucá-la e que sua decisão de deixar a ilha foi motivada por pânico e medo, e não por culpa. A acusação rejeitou firmemente essa explicação. A extensão dos ferimentos de Christie descartava qualquer possibilidade de acidente. A tampa do vaso sanitário quebrada, os hematomas extensos em seu corpo e a clara evidência de múltiplos golpes apontavam para um ataque violento. Especialistas forenses testemunharam que tais ferimentos só poderiam ter sido infligidos intencionalmente e com força significativa. A opinião pública estava dividida. Alguns acreditavam que Bradley era totalmente responsável, enquanto outros especulavam que ele não havia planejado que as coisas escalassem daquela forma. Nos dias seguintes, a acusação apresentou seu caso. Fotos da cena do crime, relatórios médicos e testemunhos de testemunhas. A defesa tentou contestar as evidências, mas os fatos falavam por si mesmos. O tribunal estava lotado. Os pais de Christie, seus entes queridos, repórteres e espectadores se reuniram, ansiosos para ouvir o veredito em um caso que havia abalado o público. Para sua família, este julgamento não era apenas sobre os procedimentos legais, era uma luta por justiça. Antes de o juiz ler a sentença, os pais de Christie tiveram a oportunidade de falar. Eles se levantaram de seus assentos e se aproximaram do púlpito. Sua mãe, Xia Shen, foi a primeira a falar. Sua voz oscilava entre a dor e a força. Ela olhou diretamente para Bradley, que estava sentado com a cabeça baixa. Ela falou sobre sua filha, a pessoa bondosa e amorosa que Christie havia sido, e como ela sempre sonhara em ter uma família construída sobre amor e confiança. Então seu tom se tornou mais firme. Ela lembrou Bradley que ele havia jurado cuidar de Christie, mas em vez disso, havia tirado sua vida. Suas palavras carregavam não apenas tristeza, mas raiva. Em seguida, Tao Chen subiu ao púlpito. Sua declaração foi breve, mas cada palavra tinha peso. Ele disse que Bradley não merecia simpatia e que agora teria que viver com medo e isolamento pelo resto de sua vida. Ele disse ao tribunal que, no momento em que soube da morte de sua filha, sua própria vida perdeu o sentido e que nenhum veredito legal poderia trazer-la de volta. Quando o juiz começou a ler o veredito, o tribunal ficou em silêncio. Bradley Dawson foi considerado culpado pelo crime contra Christie Chen. Ele foi sentenciado à prisão perpétua,
com possibilidade de liberdade condicional após 18 anos. Xiaxhen cobriu o rosto com as mãos, enquanto seu marido cerrou os punhos. Eles haviam esperado por essa decisão, mas isso não trouxe alívio. Eles queriam que Bradley recebesse a punição máxima, mas nenhuma sentença poderia preencher o vazio deixado pela ausência de Christie. Bradley não mostrou emoção. Ele olhou fixamente para frente, impassível com as palavras do juiz ou com a reação no tribunal. Enquanto era levado embora, ele nunca olhou para os pais de Christie.